Esta versão do livro de Ester cita o nome de Assuero, rei da Pérsia, que em algumas versões é chamado de Xerxes. Também encontramos a palavra Cuxi, que na tradução atual é conhecida como a área da Etiópia. Ester, capítulo 1. E aconteceu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até Cuxi sobre 127 províncias, que naqueles dias, quando o rei Assuero se sentou sobre o trono de seu reino na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, ele fez um banquete a todos os seus príncipes e a seus servos, tendo diante dele o exército persa e da Média, os maiorais e os governadores das províncias, para mostrar as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua majestosa grandeza por muitos dias, 180 dias. E acabados aqueles dias, o rei fez um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As cortinas eram de linho branco e azul celeste, amarradas com cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um piso de porfírio, mármore, madrepérola e pedras preciosas. E dava-se de beber em taças de ouro, e as taças eram diferentes umas das outras, e havia muito vinho real conforme a generosidade do rei. E de acordo com a lei, a bebida era sem restrições, porque assim o rei tinha mandado a todos os oficiais de sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. No 7º dia, quando o coração do rei estava alegre do vinho, mandou a Neumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, 7 eunucos que serviam diante do rei Assuero, que trouxessem a rainha Vaste com a coroa real diante do rei para mostrar aos povos e aos príncipes sua beleza, pois ela tinha linda aparência. Porém, a rainha Vaste recusou vir à ordem do rei por meio dos eunucos. Por isso o rei se enfureceu muito e sua ira se acendeu nele. Então o rei perguntou aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim era o costume do rei para com todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais próximos dele eram Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, 7 príncipes da Pérsia e da Média, que viam o rosto do rei e se sentavam nas posições principais do reino. O que se devia fazer segundo a lei com a rainha Vaste, por não ter cumprido a ordem do rei Assuero por meio dos eunucos. Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste pecou não somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois o que a rainha fez será notícia a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos em seus olhos quando lhes for dito: o rei Assuero mandou trazer diante de si a rainha Vaste, porém ela não veio. Então, neste dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei quando ouvirem o que a rainha fez, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, seja feito de sua parte um mandamento real, e escreva-se nas leis da Pérsia e da Média, e que não se possa revogar, que Vaste nunca mais venha diante do rei Assuero, e o reino dela seja dado a outra que seja melhor que ela. E quando o mandamento que o rei ordenar for ouvido em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. E esta palavra foi do agrado dos olhos do rei e dos príncipes, e o rei fez conforme o que Memucã havia dito. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo sua escrita, e a cada povo segundo sua língua,
que todo homem fosse senhor de sua casa e falasse isto conforme a língua de cada povo. Ester capítulo 2. Passadas estas coisas, e tendo já sido apaziguado o furor do rei Assuero, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito, e do que havia sido sentenciado contra ela. Então os servos do rei que lhe serviam disseram: Busquem-se ao rei moças virgens de boa aparência. E o rei ponha comissários em todas as províncias de seu reino, para que juntem todas as moças virgens de boa aparência na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, ao cuidado de Hegai, eunuco do rei, vigilante das mulheres, e sejam-lhes dados seus enfeites. E a moça que agradar aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isto foi do agrado dos olhos do rei, e ele assim fez. Havia um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, um homem da linhagem de Benjamim, o qual tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado. E ele tinha criado a Adasa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e ela tinha uma bela forma e era linda de aparência. E como seu pai e sua mãe tinham morrido, Mardoqueu a havia tomado por sua filha. Sucedeu, pois, que quando se divulgou o mandamento do rei e sua lei, e sendo reunidas muitas moças na fortaleza de Susã ao cuidado de Hegai, também levaram Ester para a casa do rei, ao cuidado de Hegai, vigilante das mulheres. E a moça foi do agrado de seus olhos e alcançou o favor diante dele. Por isso ele se apressou em lhe dar seus enfeites e suas porções de alimento, dando-lhe também 7 moças escolhidas da casa do rei, e ele a passou com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou seu povo nem sua parentela, porque Mardoqueu tinha-lhe mandado que não declarasse. E todo dia Mardoqueu passeava diante do pátio da casa das mulheres para saber como Ester estava e o que estava acontecendo com ela. E quando chegava a vez de cada uma das moças vir ao rei Assuero, a fim de haver estado 12 meses conforme a lei acerca das mulheres, porque assim se cumpriam os dias de seus enfeites, isto é, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e outros enfeites de mulheres. Então assim a moça vinha ao rei. Tudo quanto ela pedia se lhe dava, para vir com isso da casa das mulheres até a casa do rei. Ela vinha à tarde e pela manhã voltava à segunda casa das mulheres, ao cuidado de Saasgás, eunuco do rei, vigilante das concubinas. Ela não voltava mais ao rei, a não ser se o rei a deixasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, o tio de Mardoqueu, que lhe havia tomado por filha, para vir ao rei, nenhuma coisa pediu, a não ser o que Hegai, eunuco do rei, vigilante das mulheres, havia dito. E Ester alcançava o favor aos olhos de todos quanto a viam. Assim Ester foi levada ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou Ester mais que a todas as mulheres, e alcançou diante dele favor e benevolência mais que todas as virgens. E ele pôs a coroa real em sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande banquete a todos seus príncipes e servos, o banquete de Ester, e deu repouso às províncias e deu presentes, conforme a generosidade do rei. E quando as virgens se ajuntaram pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não tinha declarado sua parentela nem seu povo, assim como Mardoqueu havia lhe mandado. Porque Ester fazia o que Mardoqueu mandava, assim como quando ele a criava. Naqueles dias,
Estando Mardoqueu sentado à porta do rei, Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, ficaram muito indignados e procuravam matar o rei Assuero. E isso foi percebido por Mardoqueu. Então ele avisou a rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. Tendo o caso sido investigado, assim foi achado, e ambos foram pendurados em uma forca. E isso foi registrado nas crônicas diante do rei. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, porque sabeis que recebemos um juramento mais rigoroso, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no que diz, tal homem é completo e também capaz de refrear todo o corpo. Eis que pomos freios nas bocas dos cavalos para nos obedecerem, e assim manobramos todo o corpo deles. Vede também os navios, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são manobrados com um pequeníssimo leme para onde quer que queira o impulso daquele que dirige. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se orgulha de grandes coisas. Vede como um pequeno fogo incendeia um grande bosque. A língua também é um fogo, o mundo da injustiça. Assim a língua está posta entre os nossos membros, contaminando o corpo todo, inflamando o curso da natureza humana e sendo inflamada pelo inferno. Pois toda a espécie, tanto os animais selvagens como as aves, tanto de répteis como de animais marinhos, é dominável e tem sido dominada pela espécie humana, mas nenhum ser humano consegue dominar a língua. Ela é um mal difícil de se controlar, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos o Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os seres humanos que são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Acaso uma fonte jorra do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira figos? Assim também, nenhuma fonte dá tanto água salgada como doce. Quem dentre vós for sábio e inteligente, que mostre pela boa conduta as suas obras em humildade de sabedoria. Porém, se tendes amarga inveja e rivalidade no vosso coração, não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não é a que vem do alto, mas sim terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, ali há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz para os que praticam a paz. Concluímos hoje a leitura do dia 220, programada no nosso plano de leitura bíblica. Obrigada a todos que fazem essa leitura junto comigo. E para motivar outras pessoas a fazerem o mesmo, basta você compartilhar esse vídeo com elas. Por hoje eu fico por aqui. Peço as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos encha de sabedoria para cumprir a sua palavra. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.